padre que vai celebrar a missa no colégio. O professor é o mais. Por quê? Porque o professor é quem o aluno vai seguir. Isso não é na igreja católica, não é na educação católica, é em todo lugar. Ele é um modelo, o aluno vai seguir o professor. Então, o professor tem que ser alguém que está bem afinado com tudo que o colégio quer passar. E essa afinação o professor tem que ser alguém que busque Deus verdadeiramente. Alguém que tenha sua vida rendida a Deus. Alguém que saiba estar íntimo de Deus. Então, eu estou fazendo só uma introdução que eu vou entrar no conteúdo, no que o colégio espera em termos de consciência dos nossos professores. Em termos de consciência. Porque não é algo forçado. É algo que tem que acontecer uma verdadeira conversão. Não dá para falar assim, não, eu quero trabalhar naquele colégio, então eu vou falar que eu vou na igreja muito, eu vou falar que eu vou muito à missa, eu vou falar... Não, eu preciso ter uma verdadeira conversão. Porque os seus alunos, se for você, o professor lá no colégio, eles vão procurar na sua rede social ver quem você é lá. Eles vão te encontrar, às vezes, lá na paróquia sua e saber como que você assiste missa. Isso eu estou falando se eles forem em lugares bons. Porque talvez eles vão te encontrar em lugares que você não deveria estar. Porque eles vão falar assim, professor, você vem nesse lugar? Você faz isso? Você gosta disso? Então, o colégio não tem como exigir que vocês, fora do colégio, ou que os professores, fora do colégio, façam aquilo que o colégio manda, porque lá vocês não são funcionários do colégio. Mas nós precisamos perceber uma verdadeira conversão no coração do professor, para ter a segurança de que aquele professor, a vida dele, condiz com o que ele vai estar ensinando. E não é com a matemática, com o português, não. É com a busca de Deus. É isso. Nós recebemos hoje, depois que começou essa divulgação do colégio, inúmeros currículos, né, Jerusa? O dia inteiro tem gente pedindo emprego. E a primeira coisa que importa para nós é se é uma pessoa que ama a Deus, verdadeiramente. Porque isso não tem como eu exigir. Eu posso exigir de vocês um currículo que tenha mestrado, que tenha doutorado, que tenha pós-graduação, mas exigir que você seja uma pessoa que ame a Deus verdadeiramente, não tem jeito. Isso nós vamos ter que ver com a vida de vocês. Então, eu estou fazendo essa introdução para que vocês entendam que eu vou falar agora para vocês sobre a graça de Deus. Por que a graça? Porque, na verdade, o que nos converte é a graça. O que nos muda de vida é a graça. E a criança no colégio, ela vai precisar ter contato com a graça santificante, que é uma graça que está dentro de nós. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. O ser humano, ele tem uma coisa que chama-se organismo natural, certo? O que é organismo natural? O que é o nosso organismo natural? O nosso corpo, né? A nossa natureza, certo? Então, nós temos ela. Esse organismo natural, ele está presente em todo ser vivo. Os bichos também têm. Só que, além desse organismo natural, né? Além desse organismo natural, o ser humano é o único que tem, e Santo Agostinho que falava disso, um organismo sobrenatural. Esse organismo sobrenatural também se desenvolve como esse. A gente nasce bebê, cresce, vira adulto, morre. Não é assim? Esse aqui, ele também começa pequeno e ele tem capacidade de crescer e ele também pode morrer. Ele também pode morrer. Esse organismo sobrenatural, ele nos é dado por Deus no nosso batismo. Quando eu sou batizado, eu recebo de Deus uma coisa chamada graça santificante, que é a presença de Deus dentro de nós. Todos nós temos essa centelha de Deus, né?
que Santo Tomás vai chamar de verdade que habita em nós, né? Santo Agostinho, que viveu uma conversão intelectual, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Muitos de nós viemos de movimentos na igreja que tivemos uma conversão a partir de uma experiência mística. Santo Agostinho, ele teve uma conversão intelectual. Ele estudou ao ponto de mudar de vida e se converter. Ele não teve uma experiência mística. Por quê? Porque ele sabia que a verdade habitava nele. No entanto, ele disse: eis que procurava fora e estava dentro de mim. Essa verdade está dentro de nós. A verdade que é a graça santificante. A verdade que é Deus. E mesmo quando a gente não conhecia Deus, mas por termos sido batizados, ela estava em nós. Assim como vai estar na vida das crianças. É tão interessante isso que você que já caminha na igreja deve ter acontecido com você. Naquele primeiro momento que você conhece Deus, é como se a pessoa que estivesse falando lá, anunciando Jesus para você, você falasse assim: gente, faz todo sentido o que ela está dizendo. Parece que é para mim. Vocês passaram por essa experiência? Até hoje a gente tem hora que a gente escuta aqui e fala: meu Deus, parece que é para mim. É que aquela verdade que está sendo anunciada se encontra com a verdade que está dentro de nós. Aí acontece a chamada conversão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade para nós é uma pessoa. Ela não é uma palavra, ela não é um anúncio, ela não é uma teoria, ela não é uma filosofia, ela é uma pessoa, chamada-se Jesus Cristo. Ele é a verdade. E esta verdade habita em nós, porque Deus mora em nós pelo batismo, e quando essa verdade é anunciada e ela se encontra com a verdade que está em nós, tudo faz sentido. Aí a gente começa uma conversão. Né? Então é mais ou menos assim. A graça, né, que mora em nós, que é essa presença de Deus, né, que uns chamam de graça santificante, outros chamam de graça suficiente, né, ela começa a morar em nós no batismo. Porém, ela só cresce em nós quando a gente está vivendo uma vida chamada, como a gente está vivendo um momento da nossa vida chamado estado de graça. Né? Ou seja, quando eu estou em estado de graça, essa graça é presente e é desenvolvida, é crescente. Eu quero que vocês me perguntem se eu estiver indo rápido, se vocês não estiverem entendendo. Vocês vão precisar entender isso aqui, porque aqueles que vierem a trabalhar conosco vão ter que fazer esse movimento do organismo sobrenatural dentro deles. Por quê? Porque se a verdade precisa encontrar com a verdade, vocês vão ter que ir com a verdade que é Jesus, para que ela se encontre com a verdade que está dentro do coração de cada criança dentro da sala de aula. Cada criança precisa olhar para o professor e falar: tudo que ele fala faz sentido. Porque aquele professor não anuncia ele mesmo, anuncia Jesus. Então, se eu estiver indo rápido, se vocês quiserem que eu pare, que eu explique melhor, porque são 4 páginas que eu tenho que falar para vocês. Então, eu não posso... assim, eu vou ser rápido, então vocês podem me parar. Se não der tempo de falar tudo hoje, a gente faz outra aula, não tem problema não. Bom, mas aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esta graça, ela se desenvolve dentro de nós. Meu organismo sobrenatural, ele vai crescendo. Porém, ele só vai crescendo quando eu estou em estado de graça. E o que é estar em estado de graça? Numa amizade com Deus. Tá, vamos lá, vamos achar os termos. Amizade com Deus. Tá. E o que faz eu permanecer em amizade com Deus? Estar em estado de graça. Beleza. Hã? Mas o que então quebra a amizade com Deus? O pecado mortal. Então é mais ou menos assim. Eu tenho lá o meu organismo sobrenatural que nasceu em mim pela graça. Quando eu caio em pecado mortal, ele morre. Aí eu me confesso, ele nasce. Aí eu peco, ele morre. Aí eu confesso, ele nasce. Aí eu peco, ele morre. Aí eu não confesso, ele está morto. E ele não vai. Então,
Aqui está o X da coisa, que é sério, gente. Que é uma das coisas mais sérias que os nossos colaboradores... Faça-se a luz e a luz foi feita, né? Entender que, para eu conseguir dar uma aula para os meus alunos e fazer que eles experimentem o fim último desta educação, eu preciso que o meu organismo sobrenatural esteja em profundo desenvolvimento. Não dá para eu viver uma vida que comungue com o pecado. Eu preciso romper com ele. Romper. Ah, mas eu vou ter queda. Sim, mas se eu rompi com ele, o meu organismo não é... Porque assim, então toda vez que eu caio em pecado mortal, quebra todo o organismo. Não. Ele até quebra, ele até morre, mas ao ressuscitar, se não é algo demorado, ele volta com toda a potência. É quando a Santa Teresa fala do castelo interior, né? Eu entro no castelo quando eu saio do pecado. Ah, mas quando eu peco eu saio do castelo? Eu saio do castelo, mas se eu me confesso rápido com um desejo de voltar, eu volto até mais longe de onde eu estava. Santa Teresa explica isso. Santa Teresa d'Ávila. Então, não é que eu caí no pecado, acabou, não. Agora, se eu permaneço no pecado, acabou. É como que se eu entrasse em agonia. Aí quando eu me confesso, eu volto. Rejuvenescido. Entendeu? Então não dá para ser professor no Colégio Magnífica e não ter uma vida que busque verdadeiramente estar longe do pecado. Isso vai potencializar, inclusive, a sua capacidade de dar aula. Santo Agostinho dizia isso, que ele estudou muito. Santo Agostinho foi um homem que estudou, e ele era muito inteligente. Mas ele vivia uma vida de profundo pecado. Santa Mônica rezava muito para ele se converter, e ele pecando. Quando ele tem o seu momento de conversão, que as verdades se encontram, e ele muda de vida, ele diz que a cabeça dele, em termos de inteligência, ela aumentou, ela alargou. A capacidade dele de entender as coisas ficou muito maior. Por quê? Porque aquilo que ainda era obscuridade, né? Porque Santo Tomás vai dizer que nós temos duas obscuridades na nossa alma: o pecado e a ignorância. Então, o Santo Agostinho não tinha ignorância. Ele tinha sabedoria, mas ele tinha a obscuridade do pecado. Quando ele rompe com ela, a alma dele se abre ao ponto dele não ter mais obscuridades dentro da cabeça dele. E aí ele é capaz de aprender muito mais. Ele tem muito mais condição, e aí se tornou o homem que se tornou. Né? Já era muito inteligente, quando rompe com o pecado, faz isso. Então não dá para ter uma vida que não seja coerente com a verdade que é Jesus. A verdade verdadeira. Não dá para manter uma vida em pecado. Ah, mas isso é muito relativo, porque eu já tenho uma idade, ou já tenho a minha vida assim. Olha, meus irmãos, de verdade, não que a gente vai querer saber o que são seus pecados ou não, mas quando a gente ama a Deus verdadeiramente, a gente não quer perder essa amizade. Nós não queremos ficar longe dele. E isso é perceptível nas pessoas. E isso nós vamos precisar perceber nos nossos professores, não para falar que um é bom, o outro é ruim, um é melhor, o outro é pior, não é isso. Mas porque senão nós não vamos alcançar o objetivo pelo qual o colégio tem. Porque talvez aquele que ama a Deus, que está lutando ali, talvez em algumas coisas ele é até pior do que o outro, mas ele está caminhando para o objetivo pelo qual o colégio tem. E o objetivo pelo qual o colégio tem é fazer com que esse organismo sobrenatural das crianças, ele cresça numa velocidade que nós não tivemos a oportunidade. Porque nós não recebemos esse anúncio quando tínhamos a liberdade de estar longe do pecado. Se você pegar uma criança, por exemplo, de 5 anos de idade, ela está longe do pecado. Ela até pode ter contato, mas ela ainda não caiu em pecado mortal, porque o pecado mortal ele tem 3 coisas necessárias para se configurar pecado mortal. E a criança ainda não tem elas. Daqui a pouco eu vou falar do que é. Então você pensa só, se nós que somos adultos, que pecamos muito, que somos um bando de safados sem vergonha, quando busca a Deus, conseguimos viver experiências maravilhosas de buscar a Deus, de estar em contato com Deus, você imagina alguém que não tem pecado. Então nós não podemos perder essa oportunidade. E o professor, por ser o instrumento principal
desse anúncio, ele tem que estar coerente com isso. E não é coerente com ir à missa, não. É coerente com amar a Deus. Amar a Deus. Ele precisa amar a Deus. O professor, quando falar de Deus na sala de aula, o aluno tem que ver no olho dele que ele ama a Deus. E em estado de graça, isso é visto. O pecado, não tem jeito de ver. A alma do professor, ela tem que estar numa intimidade com Deus, ao ponto de quando ele estiver ensinando algo que não está falando nada do nome de Deus, o aluno perceba que a verdade está naquele coração. E a verdade é Jesus. Então não dá para a gente ser católico mais ou menos, porque hoje o mundo está cheio de católico mais ou menos. Não dá. Porque senão porque é mais ou menos assim, o ótimo forma o bom forma o ruim forma o que não presta. Então, se for mais ou menos, nós não vamos ter católico nenhum. E, infelizmente, aí aqui eu posso ser claro, não vou falar isso para os pais, porque eu não quero ser antiético, mas, infelizmente, o grande problema das escolas católicas é que elas se tornaram católicas mais ou menos. Ah, mas é a congregação. Não! São os professores que estão lá. Claro que a direção permitiu, mas nós não podemos permitir, e não vamos permitir para que daqui a uns anos não virem para nós e falem assim, lá é uma escola católica mais ou menos. E não é a ideologia de gênero o grande problema, não é, gente. O grande problema é que o mestre, porque o professor é um mestre, e mestre é aquele que vai formar discípulo, é que o mestre não forma para Deus. Então não tem jeito. Não tem jeito desse mestre, ele pode não falar de nada, ele pode falar bem de várias coisas, ele pode ser um tanto de coisa e não falar tanto de coisa errada. Pode ser contra o comunismo, pode ser, mas se ele não ama Deus, ele não leva a criança para Deus. Porque, olha, todas as lutas políticas, ideológicas, elas sempre existiram. Sempre. É só olhar a história da humanidade. Em Gênesis, Caim mata Abel. Pensa que conflito que foi esse. Se a gente acha que o conflito da esquerda com a direita no Brasil é grande, pensa o conflito de uma família que só tinha 2 filhos e um mata o outro. E não tinha mais ninguém lá na humanidade. Ou seja, metade da humanidade, 1/4 da humanidade morre, que tinha Adão, Eva, Caim e Abel, 1/4 morre. E quem mata? O irmão. Pensa se não era conflito. Ah, mas porque a igreja precisa mudar. Gente, sabe qual foi a primeira grande crise do cristianismo? Vocês sabem qual foi? Quando tinha 12 e um traiu. Foi a primeira grande crise. Não acha que agora que o padre que está com problema, que agora que a congregação... Não, a crise estava lá, ó. Tinha 12 e um foi lá e traiu. Vocês pensam que crise é essa? Isso não é uma crise grande? E por causa de dinheiro, e por causa de um tanto de coisa. Ué. E aí levou suicídio. Pensa que caos que foi aquilo. É um caos. Jesus escolhe 12. Gente, quase 10% é 1 em 12. A crise de hoje é só mais uma. A crise da direita contra a esquerda hoje é só mais uma. Que, claro, nós temos que enfrentá-la, temos que lutar contra as ideologias, contra tudo isso. É fato. Mas o que vai nos manter realmente em quem a gente deve ser é o amor que a gente tem a Deus. Nós nascemos para isso, só para isso. Eu nasci para quê? Eu nasci para amar a Deus. E só. Esse é o único sentido da nossa vida. E é isso que a gente quer transmitir para as crianças. Porque a nossa crise de hoje, nós não vamos falar de ideologia de gênero, nós não vamos falar, ótimo, não vamos mesmo não. Só que elas têm que estar prontas, porque daqui 10, 20 anos elas vão enfrentar outras ideologias bem diferentes das de hoje. Sabe o que vai fazer elas estarem prontas? O amor a Deus. Gente, nós vencemos ideologia de gênero no Brasil, pelo menos na teoria, porque nós vencemos nos planos municipais, estaduais e nacional de educação, foi vencida, e nenhum dos planos tem ideologia de gênero, porque muitos cristãos, não foram políticos não foi partido não foi líder não, foi muitos cristãos que se levantaram. Nós fizemos parte aqui em Divinópolis, quem lembra sabe disso, de homens e mulheres cristãos que levantaram e falaram, nós não queremos isso. E levantaram não foi porque eles eram patriotas, levantaram porque eles amavam a Deus. E as nossas crianças vão ser capazes de mudar o mundo se amarem a Deus.
que eu estava em Belo Horizonte, trabalhava lá, aí o pessoal estava com a ideia, por exemplo, já de fazer banheiro unissex, das crianças usarem o mesmo banheiro, menino e menina. E eu vi até informação de gente falando bem. E eu quase morri do coração. Eu fiquei, meu Deus, o que esse povo está pensando? Uma criança de 5 anos, um menininho de 5 anos entrando no banheiro com uma menina ao mesmo tempo. Onde que esse povo está com a cabeça ficar pensando nisso? E graças a Deus, por causa da luta de vários católicos, o Diego, por exemplo, foi um dos que estava trabalhando firme, o Diego Hernandes, que a gente conseguiu que não tivesse. Mas, ô Paulo, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que a gente só acha absurdo certas coisas porque a gente ama Deus. Senão a gente é engolido, gente. Engolidos. Quantas pessoas boas foram engolidas? Então, não dá para a gente imaginar que a nossa luta maior é contra as ideologias. Que a nossa luta maior é política. Se a gente colocar isso, nós vamos perder ali, ó, na esquina. Primeiro porque isso não nos dá esperança. Porque se a gente olhar para a situação política e ideológica do nosso país, é melhor a gente pegar a nossa família, mudar lá para o meio do mato e ficar lá. Porque não tem jeito de ganhar, não. Nós temos um sistema todo corrompido. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é um lixo, que dá vontade de fazer coisas que a gente não deve ter vontade de fazer com alguém. Não é assim? A nossa esperança é Deus. E olha, não pensemos que essa é a guerra maior que já teve, e nem a última. Cada tempo teve a sua guerra, mas a guerra primeira e principal é contra o pecado, é contra o mal. Porque tudo isso é fruto dessa raiz. Se a gente não combater a causa, nós vamos ficar a vida inteira combatendo a consequência e nunca vamos resolver. Não adianta nada, né, a gente lutar contra todas essas coisas, contra todas essas ideologias, a gente não consegue lutar contra a gente mesmo. Isso. Mas só que lutar contra a gente mesmo não é só lutar por lutar, é lutar por amor. E por amor a Deus. Então, esta amizade com Deus faz o desenvolver da graça, né, desse organismo sobrenatural que cresce em nós. E que faz a gente conseguir ter uma vida que verdadeiramente ama a Deus. Mas vamos lá. Então, o que quebra isso aqui é uma coisa chamada pecado mortal. O que é um pecado mortal? Isso todo mundo sabe. É um pecado que fere a amizade com Deus, tá? Mas o que caracteriza uma atitude nossa que se diz, isso é um pecado mortal? Então, a primeira coisa, ter consciência. Tá ótimo. O que mais? Ou seja, fazer não por vontade, que vontade, né? Mas por livre vontade. Por que é livre vontade? Porque é algo que eu não fui forçado. É uma atitude livre. E a terceira? Matéria grave. O que é matéria grave? Que fere os mandamentos. Né? No Código de Direito Canônico, fala matéria grave. Tudo que fere os mandamentos é matéria grave. Quais são os mandamentos? Os 10 mandamentos. Eu não preciso de ficar falando. Se vocês não sabem de cor, vocês vão ler. Tudo que eu faço que fere os 10 mandamentos, se eu não amo a Deus, de todo o coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, é pecado grave. Quando que eu não amo a Deus? Por exemplo, a igreja deu para nós 5 mandamentos para nos ajudarem a ter práticas e saber certinho se eu amo ou não amo a Deus. Isso é uma forma assim da gente ver. Porque quando eu tenho uma idolatria, eu não amo a Deus. Quando eu coloco alguma coisa ou alguém no lugar de Deus, eu não amo a Deus. Quando eu não confio plenamente em Deus e confio em outras coisas, eu não amo a Deus, tudo isso. Mas tem 5 práticas que a igreja nos pede para a gente fazer por amor a Deus, que são os 5 mandamentos da igreja. Essas 5 práticas mostram se eu amo ou não amo a Deus. Vamos lá, quais são? Vocês sabem? Confessar uma vez por ano, pelo menos. Ir à
ir à missa, assistir uma missa completa todos os domingos e dias de guarda, né? Não dia santo, dia de guarda, porque tem santo que não é de guarda, então dia de guarda. Comungar ao menos na Páscoa. O que mais? Pagar o dízimo. É amor a Deus. Falta uma. Não. Não é caridade, não. Jejuar e fazer penitência quando manda a Santa Mãe Igreja. Quando manda a igreja fazer jejum e penitência? Sexta-feira da Paixão, quarta-feira de cinza, jejum. E penitência? Todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira. A igreja nos chama a fazer uma penitência. No caso, penitência de abstinência de carne. Ou, no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos autorizou que a gente trocasse por uma outra abstinência de alguma coisa. Mas toda sexta-feira, por amor a Deus, eu devo fazer uma penitência. Não, mas tem uns novos que faz também. Você está tendo pouco contato com católico mesmo. Se você tiver contato, tem uns que faz. Porque, na verdade, assim, a gente tem a tendência de achar que o tempo atual está pior. Não está não, gente, está igual. Porque tinha pecado lá, tem pecado hoje, vai ter pecado amanhã. Talvez se está pior é porque eu preciso rever aonde eu estou, com quem eu estou e como eu estou. Porque a graça é a mesma, a igreja é a mesma. Agora o pecado é o mesmo, o mal é o mesmo também. Então, esse é o amor a Deus. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus e amar ao... Então, tudo que eu faço contra o meu próximo, contra o bem do meu próximo, e que eu desejo mal ao meu próximo, ou seja, se eu desejo mal ao meu próximo, eu não o estou amando. Eu estou um pecado mortal. Justamente. Quando eu desejo mal, quando eu quero quando eu quero algo contra a benevolência do meu próximo, eu estou em pecado mortal. Jesus mesmo disse, aquele que matar o irmão está em pecado, mas aquele que já pensa dentro de si matar o irmão, ele já... E aí se a gente olhar todos os mandamentos, né, porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é... Não, dos 10. Não tomar o santo nome em vão. O terceiro. Gente do céu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomasse o santo nome em vão. Não, honrar pai e mãe é o quarto. Os 3 primeiros falam de Deus. Os 7 falam do outro. Né? Fala do outro, ó. Guardar domingos e festas. O 4º mandamento, honrar pai e mãe. Depois tem não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não pecar contra a castidade. Não é isso? Não levantar fogo. Todos esses mandamentos falam do outro. E toda vez que eu faço algo contra o outro, em relação a esses 7 mandamentos, eu estou pecando mortalmente. Então aí é só para vocês entenderem o que é pecado mortal. Mas vamos lá. Continuando. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não, graças a... Que povo bom, gente. Olha só. Bom, para esse organismo ir crescendo, é preciso que a gente tenha uma vida que busque a santidade. Eu estou apresentando para os pais um conteúdo que fala que nós vamos educar os filhos deles para o céu, para a santidade. Imagina se o professor não busca a santidade. Né? Imagina se o professor não é alguém que... Não, santidade é muito difícil, não precisa disso tudo, não. Vai dar errado, concorda? Tá, mas o que é santidade? Aqui eu dou uma amenizada com os pais, eu falo que é amar a Deus, que é praticar o bem, mas para vocês eu não vou amenizar, não. Até porque às vezes a gente precisa dar o conteúdo de acordo com o que o coração consegue receber, senão a gente pode destruir aquele coração. Né? Se você der uma comida muito sólida para um recém-nascido, você pode matá-lo.
Então você tem que dar de acordo com o que ele pode. Mas vocês não vão morrer, não, tenho certeza. O que é santidade? Né? Em quem consiste a vida de santidade? A configuração com Cristo, tá certo? Configuração, vou pôr até de vermelho, viu, Paulo? Com Cristo, nosso coração está configurado. O que é configurar? Né? É um coração que é um outro Cristo, é a nossa. O microfone ficou sem som. Santidade é a habitação de Deus, habitação, podemos dizer, constante de Deus na alma. Ou seja, uma alma que Deus não deixa de habitar nela. Deus deixa de habitar nela é quando a gente peca. Então, para São Paulo, para Santo Tomás, para São João da Cruz e agora para Santa Teresa. Para Santa Teresa, a santidade é querer o que Deus quer. Então, essas 4 afirmações de 4 santos, São Paulo, coluna da igreja, São Tomás, doutor da igreja, São João da Cruz, doutor da igreja, Santa Teresa, doutor da igreja. Então, esses 4 dão para nós uma visão de santidade. Ser um outro Cristo, ter uma perfeita união com Deus, Deus não deixar em momento algum de habitar a minha alma e querer o que Deus quer, fazer a vontade de Deus. Essas 4 coisas configuram uma vida de santidade. Bom, mas como que a gente alcança isso, gente? Prática? Praticando e buscando. O que mais? A graça de Deus. Tá, mas eu vou dizer, se eu depender das minhas práticas, não vai dar não, viu, gente? Não dou conta, não. A primeira coisa é uma graça. Graça é o quê? É algo que nos é dado. É Deus que faz o santo. Não é o santo que se faz. Eu preciso querer e Deus vai fazer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vou trocar de pincel que está ficando claro. É uma vida de oração, mas com uma palavrinha no final. Séria. O que é vida de oração séria? Que eu rezo todo dia. Que aquilo se torna uma prática. Minha filha, essa máscara sua aí, tô curtindo. Que se torna um hábito, né? Uma vida de oração séria. Gente, não é rezar quando eu estou com vontade de rezar. Não é rezar quando eu gosto de quando alguém reza comigo. Mas na verdade, a vida de oração, ela é uma luta diária. E com propósitos. Aí eu pergunto para você responder para você. Quais são as suas práticas de orações diárias? Devocionais, oracionais? Você tem o seu horário para rezar? O que você tem que rezar todo dia? Sua regrinha de oração diária? Se você não tem, ela não é séria. Não quero que ninguém fale nada. Eu quero que cada um pense na sua vida.
Eu tenho contato com a palavra de Deus diariamente, ao ponto de todos os dias eu ter aquele contato. Porque se eu não tenho, a minha vida de oração não é séria. E sem uma vida de oração séria, não se faz um santo. Não tem jeito. Comece já fazendo um esquema aí. Eu vou rezar todos os dias, pelo menos 1 hora, pelo menos meia hora. Vou parar tudo que eu estou fazendo. Assim como eu paro para tomar banho, para comer, para dormir, eu vou parar para rezar. Sim. É porque tem gente no Meet lá. É que a vida de oração é o termômetro de amor a Deus, né? Se você ama, você quer estar com a pessoa... Está perto dele, né? Perto dele. Ouvi-lo, né? Justo. Então, assim, não dá. Não dá, por exemplo, para a gente falar que ama a Deus se a gente não vai ver o Santíssimo Sacramento estar diante dele alguma hora. Se possível, até todo dia. Não dá. Eu amo a Deus, mas eu não me preocupo lá em visitá-lo na igreja ou visitá-lo numa capela. Não amo. Quem a gente ama, a gente quer estar com ele. E olha, gente, e não é uma... Quando eu falo séria, é porque é algo sério na minha vida. Não é algo que qualquer coisa me tira aquilo, não. Não é algo que eu substituo por outras coisas, não. É algo sério. É sério. A minha hora de rezar é uma hora séria. É uma hora que eu não posso perdê-la. Nem substituí-la por qualquer coisa. É uma hora séria. E olha, é essa vida de oração aqui que faz o santo. Quando eu rezo sem sentir nada, quando eu rezo sem vontade de rezar, quando eu rezo tendo que deixar de fazer coisas que eu gostaria de fazer, mas eu vou rezar porque eu tenho que rezar, isso faz o santo. Não. Uhum. Então, mas o que acontece? Aqui eu não estou falando da graça santificante nem da graça suficiente. Eu estou falando da graça como dom. Porque, por exemplo, assim, ó, até para a gente rezar, por isso que a graça vem primeiro, a gente precisa da graça. Se Deus não me ajudar, eu não vou rezar. Se Deus não me capacitar, eu não dou conta de amá-lo. Entendeu? Até para amar Deus, gente, é Deus que põe o amor dentro de nós para a gente amá-lo. Agora, eu tenho que ter a minha vontade, o meu esforço. Mas primeiro é a graça. A graça que vem e fala assim, ó, Mayra, você não está dando conta de rezar, eu vou te ajudar. Aí me leva para ajuda. Mas eu tenho que ter o desejo. A terceira coisa, a gente buscar uma vida de santidade, é uma busca das virtudes. E aqui eu estou falando de virtudes morais, ou humanas, ou cardeais, que são as virtudes que a gente alcança com o nosso esforço. A graça nos ajuda, mas o nosso esforço, que é a prudência, a temperança, a justiça, né? Essas 4 virtudes que são as virtudes morais, e a partir dela a gente surge outras tantas virtudes, né? Como vai dizer São Tomás. Essa busca aqui, ó, das virtudes, né? Precisa ser algo que eu vou repetindo na minha vida, né? Porque os atos bons repetidos se tornam hábito. E um hábito é uma virtude. Então, por exemplo, se eu tenho bons hábitos e eu repito os hábitos, aquilo se torna uma virtude. Tem hábitos que eu vou mudar por graça de Deus, tem hábitos que eu vou mudar por esforço. Esforço, às vezes, de não perder a paciência, esforço, às vezes, de perdoar, o esforço, às vezes, de ajudar o outro, o esforço de ser bom para com o outro. Essa é a prática do bem, a prática das virtudes, né? E quarto, e último que eu vou falar, são as virtudes e dons sobrenaturais. Depois que eu passei por esses 3 aqui, ó, aqui, olha para cá para vocês verem. Deus, paz. Aqui já não sou eu mais. Quais são essas virtudes e dons? Aqui são a fé, a esperança,
e a caridade. Tem gente que fala assim, nossa, mas você precisa de ver o tanto que eu tenho fé. Sou uma pessoa que eu louvo a Deus por isso, mas eu queria só fazer uma observaçãozinha. Fé é algo que nos é dado. Não é algo que a gente consegue alcançar por nós mesmos. Ela é uma virtude teologal, infusa, que Deus coloca em nós. Então tem a fé, a esperança e a caridade, e tem os 7 dons do Espírito Santo. São os 7 dons do Espírito Santo, que vão configurando a nossa vida para a santidade. Quais são os 7 dons do Espírito, vocês sabem? Qual? Sabedoria, ciência. Fé não é dom de... Não, fé é virtude. Temor, conselho, piedade, fortaleza. Acabou. Entendimento, né? Ciência, entendimento, sabedoria, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus. São os 7 dons do Espírito, que vem no... Eu entendo que Deus quer me fazer santo. Se Ele quer, Ele vai me dar a graça. Eu tenho uma vida de oração séria. Eu busco bons hábitos, Deus me dá as virtudes e dons sobrenaturais. Tem um esquemazinho que foi feito por alguns teólogos, que eu acho muito legal. Eu queria fazer como um esqueminha para vocês, porque, na verdade, agora, além do processo de se prepararem pedagogicamente, se prepararem na faculdade, que alguns já estão fazendo, no mestrado, no doutorado, na especialização, no estudar o material didático, daqui a pouco nós vamos estudar o Trivium. Além de tudo isso, nós precisamos que aqueles que vão trabalhar conosco, ou que desejam trabalhar conosco, a gente ainda não sabe quais serão, porque ainda tem algumas coisas a serem, né, definidas. Tem gente que já está há mais tempo, tem gente que está chegando agora, mas eu preciso que você se prepare espiritualmente. E essa preparação é até mais importante do que a outra, vou dizer para vocês. Até mais importante. Sabe por quê? Porque para chegar lá e dar uma aula boa, tem muita gente. Vocês concordam comigo que tem gente muito melhor do que nós? Eu vou no mercado aí, vou procurar um professor de ciência, vou achar gente cientistas, quase que da NASA, se bobear. É fato. Então, a preparação pedagógica, a preparação da parte, né, científica é muito importante, da educação clássica, do estudo, mas a espiritual é mais, porque esta nós não encontramos com tanta facilidade. Essa está escassa, principalmente no meio da educação. Então, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem o que pode nos ajudar nesta busca da santidade. E ajudar vocês a querer mesmo viver essa vida espiritual tão necessária. Então, eu vou desenhar primeiro, depois eu explico. Minha letra é muito boa, vocês podem elogiar se quiser. Hã? 1, 2, 3, 4. Dá para ler, né? Tá ótimo. Já foi pior, né, Daphne? É, tá vendo? Isso que é amor. Importante é dar conta de alguém entender, né? O pau comeu, né? Tem que trocar de pincel, porque eles vão acabando a força, eles vão morrendo. Aí fecha e se recupera. Eu posso mandar para vocês o texto que eu tenho ali.
Mas só em texto, não tem apresentação, não. Esse é um material que faz parte uma parte de um processo formativo dos membros da comunidade. Então, muita gente que é membro já viu isso, né? Quê? Não, vocês falaram que está dando para ler, então vamos. Tá vendo? Falta pouco. O pincel tá ruim, não tá? Tinha um azul aqui, gente. Cadê ele, hein? Tinha um azul aqui. Nós temos que lembrar do azul de vez em quando, apesar do nosso time aí, dos nossos amigos cruzeirenses não tá muito bom, mas acho que tem. Tá lá não, tá ali dentro ali, ó, na prateleira. Tem até desenho agora, para ficar mais chique. Agora eu gastei, né? Sei. Oi. Pacíficos. Eu vou falar, gente. Tem que ver se esse pode escrever no quadro primeiro. Não pode. Agora não quer mais, não. Ele é para... O azul está mais forte que o preto, sei. A série B está nos explicando tudo isso. Vai. Subindo. Olha, ele está até bonitão mesmo. Viu? Gente, esse esqueminha aqui é para vocês entenderem que tudo está interligado. As virtudes teologais, as virtudes cardeais. Por que as virtudes vêm primeiro? Porque o homem virtuoso, ele tem a tendência a ser um homem santo. A santidade está muito ligada à virtude. E aqui está numa hierarquia, do mais alto ao mais baixo. Santo Tomás diz que a sabedoria é o maior de todos os dons, né? De todas as virtudes, né? Sabedoria, o maior de todos os dons, ele diz isso. Que a sabedoria se alcança a caridade, que pela sabedoria se alcança a caridade. A gente pensa que, às vezes, é outro dom que vai nos fazer amar. Não. A sabedoria alcança a caridade. E os pacíficos. Então, aqui está a virtude, aqui o dom do Espírito e aqui a bem-aventurança. Entenderam? Virtude, dom do Espírito Santo e a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os puros de coração e os que choram. Bem-aventurados os pobres,
bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os pobres. Diga. Na minha biblioteca católica, na edição de... Na minha biblioteca católica, mandaram uma lista, né, do Castelo Interior, e é realmente os degraus do Castelo Interior, e fala sobre isso. Eles conectaram as virtudes teologais, as cardeais, os dons do Espírito Santo, e esse terceiro aí, que foram as bem-aventuranças. É o mesmo de lá. É a mesma coisa, eles fizeram. Eu não li no livro do Castelo Interior, mas isso aqui está num livro que chama As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange, que é um livro que ele fala do crescimento da vida interior. Isso. E ele faz essa analogia da virtude com o dom do Espírito, com a bem-aventurança. E esse é o caminho a ser percorrido, meus irmãos. Esse é o caminho. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala daqueles que vão ter o reino dos céus, que são santos, felizes, bem-aventurados, né? Aqui está o caminho, aqui está o dom que dá a graça, e aqui está a vivência, a atitude que é a virtude, a prática, né? Ou seja, eu preciso buscar esse caminho, eu preciso beber desta fonte, que é o Espírito, e eu preciso transformar isso aqui em minha vida. Agora, como que isso acontece? Através deste caminho. Entender que é Deus que faz, mas eu preciso rezar para Deus fazer, e eu preciso praticar o bem. E Deus vai me dar a graça. Aqui, Deus. Aqui, eu. Deus a graça, Deus os dons e as virtudes. Eu, a vida de oração, a busca constante de Deus e a prática do bem, as virtudes humanas. Aqui a gente tem vamos dizer assim, um caminho de perfeição, podemos dizer assim, que pode ser alcançado por qualquer batizado. Basta eu querer, eu colocar em prática, né? Eu buscar viver tudo isso. Alguma pergunta? O quê? Pacíficos, puros que choram, bem-aventurados os puros de coração e os que choram. Pacífico, puro. Os puros de coração e os que choram. Aqui tem duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração e os que choram. Estão interligadas, gente. Por quê? O pacífico é aquele que vai dar conta de viver o amor, a caridade, né? Você pegar aqui, ó, o que tem temor a Deus não é um temor de medo. Tem gente que acha que o temor a Deus é medo de Deus. Não. O temor a Deus é um respeito a Deus. Um respeito confiante em Deus que leva a ter esperança. Eu sei, na verdade, o respeito de Deus é colocar Deus aonde Ele deve estar. Aquele que teme a Deus, coloca Deus no lugar dele. E quando Deus está na minha vida onde Ele deve estar, eu sou uma pessoa de esperança. Se Deus não está no lugar que Ele deve estar, eu não tenho esperança. Porque a minha esperança é quem? É Deus. E se Ele está onde Ele deve estar na minha vida, Ele é a minha esperança. E aí eu vou conseguir ser pobre de espírito, porque não é o pobre que não tem as coisas, mas é o pobre que faz de Deus a sua única riqueza. O microfone. O Gilberto Turnay, ele fala que a pobreza que a gente deve ver é a pobreza evangélica, que ela é uma virtude. A pobreza evangélica não é não ter, é você não ter mais do que você precisa. Na verdade, assim, né? Quando a gente estuda sobre a pobreza de coração e o voto da pobreza, não é nem não ter mais do que eu preciso, mas é eu ter Deus como minha única riqueza. O único bem que eu tenho, o bem mesmo, é Deus. Porque o bem que a gente tem é algo que a gente não quer perder, certo? A pobreza de coração é eu estar disposto a perder tudo para não perder a Deus. Porque Ele é o único bem que eu tenho. Né? É mais ou menos assim. A caridade, o que é a caridade? Deus é meu único amor. Mas meu único amor, mas eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Mas Deus é meu único amor. Como assim? Eu estou com contradição, não?
Porque você ama Deus, você ama ela por causa de Deus. Eu amo a minha esposa por amor a Deus. Eu amo os meus filhos por amor a Deus. Eu amo os meus irmãos por amor a Deus, porque Deus é o único amor. E só assim a gente ama de verdade. Isso é a caridade, isso é o amor verdadeiro, né? A pobreza. Tem. Por isso que a gente ama Deus. A pobreza é o que a gente já disse, né? E a obediência a Deus é ter Deus como meu único Senhor. Eu deixar de Deus ser o Senhor da minha... não ser o Senhor da minha vida, mas Deus ser o Senhor dela. Então a pobreza aqui é uma pobreza que coloca Deus no lugar onde Ele está e que me leva à esperança, né? A prudência, o conselho e a misericórdia, e os misericordiosos, né? A justiça, a piedade e os mansos, a fortaleza como virtude, como dom, que me faz ter fome e sede de justiça. Mas aí, Eduardo, a justiça não está junto com a justiça. Estranho isso, né? Porque, na verdade, a justiça aqui vem como virtude, e aqui ela vem como bem-aventurança, como esforço de alguém que vai viver aquilo. Ou seja, a virtude é uma atitude, a bem-aventurança é aquilo que vem em mim, é um testemunho. A pessoa que é forte, ela tem fome e sede de justiça, ela é capaz de morrer pela justiça. E só os fortes conseguem. Nem os justos conseguem morrer pela justiça. Os fortes conseguem morrer. Agora, o justo vai ser manso. Vai ser aquele que vai ter a mansidão. Mansidão não é timidez. Mansidão não é timidez. Mansidão não é ficar escondido ou ser aquele que fala baixinho. Tem gente que acha que é isso, né? Eu sou tão manso, eu quase não falo. Não, filho, às vezes você é tímido, às vezes você é medroso. O manso é aquele que não é agressivo, aquele que não é violento com os outros. Esse é o manso. E ele consegue praticar a justiça. Por quê? Porque ele é mais ponderado, né? No entanto, na bem-aventuranda, felizes os mansos de coração, os mansos, porque acho que verão a Deus, não é isso? É isso mesmo. Então, esse é o fruto, né, do justo. E aí, gente, cabe agora a cada um de vocês fazerem um bom exame de consciência e dar uma boa olhada aqui. O que eu indico para início? Para a gente já caminhar para o nosso fim, que nosso tempo já está esgotado. Hoje tem jogo da seleção, né, Fábio? Não tem jeito da gente não assistir. A seleção joga 9h30. O que eu indico para vocês? Primeira coisa, uma boa confissão. O início da vida espiritual começa numa boa confissão. Porque a hora que eu lavo minha alma, ela está pronta para começar. Porque a confissão é o estágio 0, né? Vamos pensar assim, tem uma régua. Aí tem o ponto 0, tem o negativo e o positivo, certo? A confissão me coloca no 0. Então, estou no ponto 0. Confessei. Aí eu acho que eu já estou santo. Não, eu estou no 0. Estou no 0. Estou pronto para caminhar para o positivo. Aqui é o amor, né? Aqui é o inferno. Tem os dois extremos, o inferno e o amor, né? Então, uma boa confissão para começar a conversa. E depois, um planejamento, um plano de vida, né? O padre, aquele livro, A Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Rui Marim, é Antônio Rui Marim mesmo, acho que é o nome do padre, ele diz que uma pessoa que quer ser santa tem que ter um plano de vida. Tem que ter um plano de vida. E esse plano de vida, ele tem a minha rotina de vida para ser santo. Olha que coisa prática, né? Tem gente que acha que santo ficava só rezando. Não, eles faziam até planilha para poder conseguir ser santo. Não, ele fala do plano de vida. Uma hora pesquisem para vocês verem. O plano de vida do padre Antônio Rui Marim sobre a teologia da perfeição cristã. Quem quer ser santo tem que ter um plano de vida. Nesse plano de vida tem que falar o que eu quero estudar, o que eu quero rezar, quanto tempo eu quero rezar, o que eu tenho que mudar na minha vida. Eu vou fazer um plano de vida. E a partir do plano de vida. Mas só faça plano de vida depois da confissão. Para que você esteja em amizade com Deus e Deus inspire você a fazer o plano de vida. Porque sem confessar, a gente vai fazer plano de vida de nosso mesmo. Precisamos fazer o plano de Deus para nós. Tá? Você quer perguntar?
possuirão a terra. Então não é porque verão a Deus, não. Eu acho que é os pobres. Os pobres, tá bom, vocês vão estudar e fazer o plano de vida. Anota lá, qual que é a bem-aventurança que eu mais tenho dificuldade de viver? Que me arrepia. Por exemplo, bem-aventurados os perseguidos, os que choram, né? Tem hora que a gente não quer sofrer. O mundo de hoje quer que a gente evite sofrimento e queira o prazer. Gente, essa prática de querer o prazer e não querer sofrer é a prática mais pagã que pode se ter. Mais pagã. E é o que mais tem hoje no mundo. Isso é coisa de bicho. O bicho vive assim, sabia? Bicho foge da dor e busca o prazer. Isso é coisa de bicho. E os seres humanos hoje vivem como bichos. Então pensa lá, nota, qual bem-aventurança que eu estou com dificuldade? Qual virtude que eu não consigo viver ainda? E faz um plano de vida que vocês vão alcançar. Porque primeiro é desejo de Deus. E se você viver, Deus vai te dar. Não é você que vai conseguir, Deus vai te dar. E lembre de uma coisa, a luta vai ser até a nossa morte. Nós podemos transformar o nosso país, matar todos os corruptos, todos os culturas da morte, nós fuzilarmos, e só ter gente católica aqui, que não se iluda que vai ter luta. Porque a gente católica que vai ter aqui vai ter pecado. E se tem pecado? O paraíso, a eternidade, o céu, não é nesta vida. Não é nesta vida. Em outra vida, em outro lugar. Né? Inclusive é num lugar, porque o céu é um lugar, viu, gente? Não é um estado de espírito, não. É um lugar. Lá que nós vamos ter o sossego. Aqui é luta. Aqui o nosso coração vai se sentir sozinho, vai se sentir vazio, vai se sentir incompleto. Tem gente que fala assim, não, estou caminhando com Deus, mas eu ainda não estou feliz. Bem-vindo ao mundo dos vivos e pecadores. Não tem coração. Deus vai preencher o nosso coração em partes nesta vida. Porque aqui é em partes. Face a face é na eternidade. E o nosso coração ele tem sede de face a face, meus irmãos. Então, mesmo aqui, estou casado, tenho filho, está tudo muito bem, eu olho para dentro de mim e falo, nossa, parece que falta mesmo. E vai sempre faltar, até o céu. Faz um plano de vida que você vai conseguir, tá bom? Tira a foto aí, né? Mas eu posso mandar para vocês. Na foto fica ótimo, a câmera boa. Tá certo. Eu vou mandar para vocês o texto, é até bom que ele está um pouco mais completo, porque não dá tempo de eu falar tudo, né? Gastaria mais tempo. Tem alguns textos bíblicos para vocês lerem, que aí vocês dão uma anotada lá. Mas eu creio que não é muita novidade, né? Só para relembrar e dizer para vocês. A gente precisa de pessoas para trabalharem conosco no nosso colégio, que tenham pelo menos o desejo de viver tudo isso. Senão, não vai dar certo. Infelizmente, não vai ter compatibilidade com o trabalho, né? Tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Não? Material didático? Então, ele está agora na fase de impressão. Na verdade, não está nem na fase de impressão. Desculpa. Nós estamos na fase de orçamento de gráfica. Entendeu? Agora, eu posso já tentar passar arquivos dele, que não é ainda o arquivo final no sentido de... Né? Não, pode, assim, eu acho que dá para a gente poder pensar assim, por exemplo, o Wanderson, que é o redator de matemática, que é o seu caso, eu já posso pedir ele para te enviar algumas coisas, para você ver o que já está pronto, entendeu? E assim com cada um, né? Português, ciência, a gente pode fazer isso, tá? Porque hoje mesmo eu vi a relação do que já está pronto, então assim, a gente tem caminhado, matemática mesmo caminhou muito, português caminhou demais, entendeu? Geografia está um pouco mais devagar, ciências está devagar, uma parte, os últimos 2 anos ainda falta alguma coisa,
Mas o que a gente tem lá, a gente pode dar um jeito de mandar para vocês terem contato. Só não pode. Nossa, que altura. Hã? Só não pode repassar, né? Não. É material sigiloso. A gente tem um contrato sigiloso. A Jerusa, hoje mesmo eu estava vendo lá o que a Jerusa já fez. Eu recebi o relatório. Com a abertura para 2021, Uhum. nós não vamos ter essas vacinas que estão surgindo por aí, e está tendo algumas controvérsias ainda pela eficácia delas. E como que a escola já está preparando alguma coisa, se por acaso não puder ser presencial? Sim, a gente já tem uma parceria com o Google do Meet pago, né? Não é o Google Meet gratuito. A gente tem o Google Meet já, que é o Suite, né? Que chama? Como é que chama, Max? Max está aí? Como é que chama a parceria que a gente tem com o Google? É Google Suite? G Suite. A gente já tem ele. Aí tem que transformar ele em Google Class, que é o Google Sala de Aula, né? Mas a gente já tem esse cadastro, já tá caminhado. Para ter aula online, se for ter. Eu acredito que não vai ser online, porque se eles continuarem com aula online, a maioria das escolas não vão conseguir continuar, elas vão quebrar. E eu acho que também nós estamos entrando na fase de contaminação do rebanho. É fato mesmo, chama isso, né? E quando o rebanho vai contaminado, depois o rebanho pode, né? Já pegou a praga, o rebanho todo, já dá para poder seguir. O que eu acredito que vamos ter o ano que vem são distanciamentos na sala de aula, né? Eu acho que isso vai ter. E onde o colégio vai funcionar, lá no prédio? As salas são muito grandes. As salas são 50 a 60 metros quadrados. Então, nós conseguimos colocar 20 alunos com distanciamento tranquilo. O SECOM está tendo aula prática já em algumas salas, que foi permitido, e por isso que eu acho que vai liberar, porque tanto as faculdades quanto as escolas técnicas puderam já abrir as aulas práticas. Ótimo. Eu tive com uma amiga que está fazendo medicina nas ciências médicas, ela está tendo aula prática já. Já está entrando para os laboratórios. Então, ou seja, devagarinho as coisas vão voltando, porque senão não tem jeito, né? Principalmente educação infantil, gente. Ontem, muito triste isso, né? Ontem entrou em contato conosco a dona de uma escola, não vou falar o nome, de educação infantil aqui de Divinópolis, se colocando à disposição para trabalhar, que ela vai fechar a escola dela. A pandemia vai fazer ela fechar o colégio dela. Por quê? Porque a educação infantil não funciona online, gente. Não adianta a gente querer que não funciona. Você pegar um menino de 4 anos, pôr ele na frente do computador para ele assistir uma aula, vou te falar, ele na sala de aula já é uma dificuldade, fazer ele parar para assistir aula, pensa no computador. Aqui, o Conselho Tutelar ele foi convocado hoje, sabe, pela Secretaria, tanto estadual quanto a municipal. Nós estamos com as direções e os gestores, depois vai passar para os professores. A gente já está com as orientações para reabertura. Tanto pelo Estado de Minas, quanto pelo município. Então, já está tudo caminhando, vai ter até curso para os professores agora sobre a prevenção e a reabertura. Então, eu estava um pouco preocupada, mas depois que o Conselho Tutelar começou a ser comunicado dessas movimentações, eu fiquei um pouco mais... Eu acho o seguinte, que pode acontecer de atrasar o ano letivo, de não começar em fevereiro, começar em março, porque talvez eles não vão dar conta de terminar o ano de 2020 no final do ano, vai ter que atrasar. Isso tudo eu creio que pode acontecer. Mas... Não, esse ano, né? Não, eu acho que ele vai terminar lá para fevereiro, março. E o ano vai começar para março, abril. Então, isso é que eu acho que a gente vai ter que se adaptar. Mas eu acho que não vai ter aula online, não. Eu acho que não. Eu acho que pode até ser que eles regulamentem, escola que queiram trabalhar com algumas disciplinas online, pode ser que isso seja regulamentado. Até porque funcionou em muitas escolas algumas coisas, né? Algumas coisas vão manter, mas mais como opção, não como regra, eu creio. Porque as escolas particulares, elas sofreram sofreram muito com tudo isso, porque elas tiveram que investir na aula online, fazer investimento, e muita gente, deram desconto, muita gente saiu da escola. Então, assim, se manter, muitas escolas não vão continuar.
Então a gente está se preparando dessa forma, né? Eu acho que se eles exigirem máscaras das crianças, não vai funcionar. Falei para os pais hoje aqui, o menino vai com a do Batman e volta com a do Superman para casa. É fato, é fato. Ele vai chegar lá com o Batman e olhar para o Superman, vamos trocar? Vamos, e vai trocar. Então eu acho que não funciona assim. É ilusão querer que os meninos, a não ser os maiores, mas os menores... E a recomendação da máscara agora A recomendação da máscara agora é menor de 6 anos não usar máscara. Então, eu acho que não vai caminhar para isso, não. Nós vamos ter máscara, viu, gente? Na próxima aula eu vou dar uma máscara para cada um do colégio. Tá? O primeiro uniforme é a máscara. Tá? Já deve ficar pronto essa semana, mas não sei se vou ver vocês, mas quando eu ver, podem me cobrar que eu vou dar de presente uma máscara com o brasão do colégio para cada um, para vocês poderem divulgar aí já o colégio. Tá? E é a partir de 3 anos, né, nosso colégio. Teve essa mudança, viu, gente? Nós íamos começar a partir de 2 anos, mas vamos começar a partir de 3. Porque a Vigilância Sanitária pediu 90 dias só para analisar o nosso projeto. Para ter 2... Olha que coisa engraçada. O Brasil tem umas coisas que são engraçadas. Para não achar que é ridículo, a gente fala que é engraçado. Para você ter uma turma com um menino de 2 anos, a Vigilância Sanitária precisa te dar um laudo. Com 3 não precisa. Porque quando passa de um dia para o outro, o menino vira outra pessoa. Entendeu? Porque é só isso que explica. Eu tenho 2 anos, agora eu tenho 3. Agora não preciso de laudo da Vigilância Sanitária. Ontem eu precisava. E para ela dar esse laudo, só para analisar a planta, sem falar o que tem que mudar, ela gasta 90 dias. Então eu tenho que entregar a planta 90 dias para ela devolver a planta do colégio, para poder falar, você tem que mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo. E para a gente entrar com a documentação para sair em educação infantil, ela tem que estar pronta com esse laudo 90 dias antes do início da aula. Então, ou seja, para dar tudo certo, eu tenho que entregar na Vigilância Sanitária, daí 90 dias eles falarem comigo que está ok, e eu tenho que estar ok. Se não tiver ok, perdeu. Se tiver ok, aí eu tenho mais 90 dias para entregar. Então, no mínimo 180 dias para abrir infantil, de 2 anos. De 3 não, de 3 não precisa de Vigilância Sanitária, tudo tranquilo, os meninos já cresceram, já estão grandes, eles estão ótimos. A graça já veio sobre eles. Com 3 anos, eles recebem o impacto do Espírito que pronto, que não tem mais. É mais ou menos o Brasil. É assim, gente, que funcionam as coisas. Então, não vai ter jeito dos 2 anos, porque o prazo não dá. Não que a gente não queria adequar, mas nós vamos gastar energia com algo que não vai dar certo. Né? E o pior, na pandemia, todos esses órgãos estão trabalhando, vocês não acreditam tanto que estão animados. A Secretaria de Educação Municipal, que credencia o infantil, ela está funcionando em escala, cada dia é um funcionário. Não, na verdade, 2 vezes, 2 tardes por semana, tardes. E cada tarde vai um funcionário diferente. Então, se hoje eu conversar com a Mayra, a Mayra fala, traz isso aqui para mim, tal. Aí eu tenho que adivinhar qual o dia que a Mayra volta para dar continuidade. Não. Só segunda e quinta. Aí na quinta eu ligo. A Mayra está aí? Não, a Mayra não veio hoje. Hoje veio foi o Paulo. Ô Paulo, não, é a Mayra. Se a Mayra começou a olhar para você, é a Mayra. Aí eu vou sonhar o dia que a Mayra vai lá. Então, gente, esquece. Se a gente precisar de prazo do governo, não sai. Entendeu? Não sei se alguém teve que pedir CAT, né? O CAT agora começou a funcionar por e-mail. Já é alguma coisa. Mas mesmo assim, não tem sido fácil. Hã? Vai o quê? Mas tem que tentar, gente. Tem que ir lá, não perder a fé, não perder a esperança, porque o serviço público é assim mesmo que funciona. Vocês não foram passar em concurso? Quem não mandou vocês passar em concurso para estar lá trabalhando uma tarde de vez em quando e recebendo salário normal? Né? Tem o quê? Tá. Não passo coronavírus. Tá bom? Gente, que gracinha, meu Deus. Pessoal, vamos tomar café, então? Para a gente poder ir embora ver o jogo? Vamos rezar. Já reza para o café, já chega lá e já pode comer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Providência Santíssima do Eterno, Onipotente, Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado